Meus irmãos, nós senti o desejo de continuar a mensagem que começamos no último dia do ano. E como hoje é o primeiro culto de doutrina, eu gostaria de concluir a mensagem que começamos. Ela é muito boa, pertinente para esse início de ano, e ela nos fala profundamente com relação a nossas atitudes, com relação ao novo ano 2025. Quem diz amém? Nós lemos o texto e gostaria que todos abrissem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, 2 versículos apenas, o 13 e o 14 do capítulo 3. O capítulo é o número 3, versículos 13 e 14, e na próxima semana, não é? Já temos a ceia, não é? Do Senhor. Na próxima semana, se for assim, houver a oportunidade, a gente volta ao tema anterior, que estamos falando sobre os fundamentos do reino de Deus. Digam comigo, os fundamentos do reino de Deus. Então, é isso que estamos falando. Mas hoje nós vamos continuar com a mensagem do dia 31. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo, todos nós, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós falamos, não vamos nos deter muito no início, porém, algumas coisas são necessárias colocá-las aqui, até para darmos continuidade do nosso assunto. E o tema que utilizamos é deixando para trás o passado e focando no futuro. Não ficarmos apegados às coisas do passado. E falamos um pouco sobre a importância de deixar o passado no seu lugar, que é o passado. Quem diz amém? O lugar do passado não é no presente. O lugar dele é no passado. Ainda que vamos ainda tocar que podemos aprender com o passado, mas não carregar cargas, fardos estressantes, desnecessários do passado. Nós falamos um pouco sobre isso. É uma decisão acertada quando o crente, especialmente, ele sabe lidar com o passado, com as coisas que para trás ficam. Amém? Ficaram para trás. E, portanto, temos que aprender aí a perdoar, superar os problemas, superar as dificuldades. Tirar um pouquinho de cima de mim por conta da garganta. Superar as coisas que nos aconteceram, que nos passaram. Perdoar, eliminar ódio, rancor. Finalmente, tudo que é uma carga, que, como eu disse, no dia 31, coisas que nos travam,
que não nos deixa seguir adiante. E há muitas pessoas assim, travadas, né, com coisas. Às vezes, não vou trabalhar assim, ou assado, como diz o nordestino, porque me aconteceu isso e eu tenho medo, não sinto em prosseguir, não sei, não é? Tenho medo de sofrer as mesmas coisas. Tem pessoas que às vezes nos dizem: eu não quero esta ou aquela responsabilidade na igreja, porque tenho medo de sofrer. São travas, não é? Pessoas que têm medo de padecer, de sofrer. É só olhar para Jesus. Jesus é o exemplo, não é? Jesus não largou a sua missão, apesar de tudo quanto ele padeceu. E não foi fácil aquele momento quando ele diz: se possível, passa de mim este cálice, não é? Claro que não era simplesmente a morte, o passar pela morte, mas eu sinto que nesse momento Jesus estava falando das dores, das vergonhas que ele haveria de passar, não é? Finalmente, de tudo quanto ele teria que suportar, né, na qualidade de ser humano, vestindo a roupagem humana. Não que ele temesse a morte, na morte para ele não é nada, mas as vergonhas, os sofrimentos, o que ele haveria de padecer. Se você imaginar na vergonha, na dor moral, ele seminu, né, colocado na cruz, e quantos gritavam e diziam, não é? Então, sai da cruz, desce da cruz, livra a ti mesmo e livra a nós. Então, não era fácil aquele momento, mas Jesus enfrentou. Ele foi até o fim. Quando ele disse: não importa o que eu vou sofrer, o que eu tenho que sofrer, o importante é fazer a tua vontade. Você que corre porque sofreu, se esconde porque sofreu, é a vontade de Deus você estar escondido? É a vontade de Deus você ser um Jonas lá no porão de um navio? Essa é a vontade de Deus? Não. Quando Jonas se escondeu, o que ele ouviu foi: demente, o que estás fazendo aí? Desperta. É porque ele não estava na vontade de Deus. Ele estava no lugar errado. Ele estava na direção errada. Tenha cuidado com o que você fala, com o que você diz. Não quero isso, não, porque eu não quero sofrer, não quero, me machucaram. E são cargas do passado. Quem olha para Jesus diz: Senhor, eu vou sofrer, mas vou fazer a tua vontade. Se precisar calar, eu me calo. Se precisar ir para o matadouro como ovelha muda, sem abrir a boca, eu vou fechar a minha boca, mas eu vou fazer a tua vontade. Quem dá glória ao Senhor. E não carregar esse passado que te bloqueia, que não te deixa trabalhar, que não te deixa servir a Deus. Você fica lembrando das mágoas, do sofrimento, das dores. Não. Paulo disse: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Diga amém por isso. Mas a gente pode aprender com o passado. Vamos passar rapidamente. A gente aprende mesmo não ignorando o passado. Nós falamos um pouco sobre isso, vamos passar rápido aqui. E além de aprender com o passado, entregá-lo nas mãos de Deus. Senhor, o meu passado está nas tuas mãos, já não está mais nas minhas mãos. Eu não quero falar dele, eu não quero que ele me perturbe, eu não quero que ele seja um impedimento para mim. Amém?
e nem para os outros. E ainda você tem que aprender a perdoar o passado dos outros. Porque às vezes tem crente na igreja que quer se desvencilhar do seu passado, mas os outros não deixam. Todo dia está apontando o passado dele. Sabe quem era esse? Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi o pecado dele? Sabe o que ele fez lá no passado? Ô, meu irmão, se você não é capaz de perdoar o passado dos outros, como você pode deixar para trás o teu? Não é verdade? Hoje eu estou no culto de doutrina, eu posso falar um pouquinho mais, não é? No dia 31 eu passei por alto algumas coisas. Mas se você não é capaz de perdoar os outros, como você se perdoa? É que você não consegue se perdoar. Se você conseguir se perdoar, você vai ter compaixão pelo outro. Você vai se colocar no lugar do outro. Você vai aprender a perdoar. E isso vai liberar cargas. O teu caminho, a tua caminhada vai ficar mais leve. Tem gente que entra janeiro, chega dezembro, entra no outro ano carregando uma carga terrível. Ele vai para o caminho, choramingando. Senhor, não aguento. É porque você está carregando cargas desnecessárias. Você já deveria ter jogado fora. Basta parar um pouco, analisar, e se Jesus pudesse, se você pudesse ouvir a voz de Deus, e eu creio que nesta noite ela vai falar muito profundamente a você, Ele dizendo: você está carregando cargas desnecessárias. Não foi eu que coloquei em você essas cargas. Você está levando-as porque quer. Amém? Podemos aprender com o nosso passado, entregando, permitindo que ele seja colocado nas mãos de Deus, e é Deus que vai me guiar no futuro, sem o meu passado. Quem dá glória ao Senhor. Só podemos olhar para o futuro com um olhar de vitória, de conquistas, de alcance daquilo que Deus nos tem prometido, se nos livrarmos do passado, senão a gente não avança. E portanto, é isso que Deus quer. Vamos aprender com Paulo. Amém? Diga comigo: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o futuro, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Digo amém, né? Que maravilha. Lembra que os que estavam aqui podem lembrar que eu falei que esse futuro depende, irmãos, de clareza, de propósitos. Eu falei muito isso aqui, propósitos claros, clareza. Porque Paulo, ele não deixa para trás o passado e segue para um futuro sem clareza, não. Sem propósito, não. Ele parte com propósito. Ele disse: eu tenho um alvo e eu vou em direção ao alvo. Quem diz amém? Da soberana vocação em Cristo Jesus. Então ele está dizendo: a minha caminhada agora para frente é intencional. Eu tenho esta intenção, este objetivo. A minha vocação é esta: é de olhar para o alvo.
Quem diz amém? Quem é capaz de olhar para Jesus? Quem é capaz de olhar para Jesus? Quem é capaz de dizer, eu estou olhando para Jesus? Você diz, mas você está vendo Ele? Pela fé parece-me ouvi-lo, sentir suas pisadas, sua voz, pela presença do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, o seu exemplo, suas palavras, seus ensinamentos e a sua presença diária é algo inconfundível na vida de um crente, aleluia, que o faz com que o crente não o perca de vista. Parece que isso aclara melhor. Se eu perguntar de novo, quem está vendo Jesus? Quem o sente? Quem está olhando para Ele? Aleluia. Parece que estamos sentindo o seu falar, o seu hálito, não é? A presença dele é tão real, ele fala conosco de uma forma tão real, tão presente. Oh, glória ao nome do Senhor, que tem hora que dá vontade de dizer para ele assim, ó Senhor, muito obrigado por esta presença, Senhor. Vai guiando-me, vai na frente, Senhor, que eu vou olhando para o Senhor, aleluia. Vai na frente, que eu não quero perder o Senhor de vista. Chorabare becanda lahama. Isso é alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Quando a gente diz ao Senhor, vai na frente que eu vou te seguindo. Vai adiante, Senhor, que eu vou olhando para o Senhor. Está bem aí. Pode deixar aqui. Não, aqui nessa direção. Aí tá bom. Vai adiante, Senhor. Eu vou olhando para o alvo, que é Cristo, aleluia, e indo adiante, quem diz amém? Eu estava e concluí a palavra falando sobre passos práticos, ainda que eu não trouxe desta forma, eu já estou trazendo em forma de ensino, amém? Os passos práticos para alinhar o meu alvo, amém, com a vontade de Deus. Eu quero alinhar a vontade de Deus. Então, todos nós temos um alvo, ou não temos? Ainda que Deus nos oferece um em Cristo. Mas tudo que eu quero, que eu vá conquistar, que eu quero fazer aqui, eu tenho que alinhar com a vontade de Deus. Eu falei um pouco sobre isso, então ore. Porém, orar é uma coisa, porém buscar é outra. Tem muita gente orando, mas buscando a Deus é diferente. Buscar esperar nele, esperar dele. Amém? Esperar nele o tempo que ele quiser e esperar dele a resposta. Isso é buscar. Estamos vivendo uma época, tem muita gente nas vigílias, tem muita gente fazendo movimento, querendo isso, aquilo, aquela coisa, aquele auê todo, mas buscar. Quando eu busco a Deus, eu quero alinhar a minha vontade a Ele.
a vontade dEle. Eu vou perguntar, é isso mesmo que o Senhor quer? Senhor, a minha vontade, o meu alvo é esse. Mas o Senhor o que diz? Eu pensei muito hoje em continuar com o ensinamento sobre as verdades fundamentais, mas eu comecei a mastigar isso em casa e disse, Senhor, isso aqui tem um ensinamento para a igreja profundo. Tem muita gente orando, mas não buscando. Pede. Meu amor, Senhor, isso, aquilo. Mas não estão buscando, não quer saber o que é que Deus quer dizer. Não quer saber qual é a direção de Deus. Não quer saber o que é que Deus quer dizer a ele ou a ela. Quem está entendendo, diga amém. Provérbios 16, 3. Abre aí a tua Bíblia. Vamos ver o que é que a palavra de Deus vai falar conosco nesse texto de Provérbios 16, 3. Que coisa tremenda. E você, quando você lê esse texto, vai dizer, o pastor está falando tudo que está nesse texto. Está tudo na Bíblia. Leia aí, já encontraram? Vamos lá, como diz aí? Confia as tuas e os teus planos serão estabelecidos. Quando afinar os teus planos, os teus alvos, com a vontade de Deus, eles serão estabelecidos. Quem diz amém? Bom, podemos aqui, quando falamos de planos, nós abrimos aqui um leque. E você pode pensar em planos materiais, mas eu falei também de estabelecer metas espirituais. Eu falei aqui no dia 31. Porque às vezes, quando no processo da nossa vida, no dia a dia, ficamos tão focados nas nossas necessidades materiais, na luta pelo pão de cada dia, coisas que nos sufocam, coisas que nos preocupam, e ficamos atados, presos a toda essa preocupação e esquecemos de estabelecer metas espirituais. Às vezes a gente pede o material, mas não vai junto às metas espirituais. E a gente põe as metas, os planos materiais em evidência. E as coisas espirituais ficam em segundo, terceiro, eu não sei mais. Tem pessoas que eu não sei nem se tem plano mais, se tem mais prioridade as coisas de Deus. Estamos vivendo dias que cargo é mais importante do que as metas espirituais. É verdade. Às vezes as pessoas não estão cumprindo. Eu lembro-me que em um determinado momento, eu tive junto à minha esposa, isso foi num trabalho de ciclo de oração, de mudar uma pessoa. E essa pessoa não atendia, não ia, mas reclamou no dia que eu tirei. Ela tinha o cargo, mas não tinha metas espirituais. Não tratava as coisas de Deus como deveria ser.
Quem está me entendendo? Aí perguntaria a uma pessoa assim, não sei, eu estou aqui falando, dizendo, se perguntar a pessoa, o que você é lá na igreja? Eu sou secretária do círculo de oração, lá de Pirangi, é um exemplo. Aí pergunta, mas você vai para o círculo de oração? Não, eu sou secretária só. Mas vai para a visitação? Não, eu sou secretária. E na hora da oração, a senhora está? Não. É uma pessoa que vive sem projetos espirituais. Sem estabelecer projetos com Deus, espirituais, com a obra, compromisso com Deus e com a obra. Mas ficam com raiva se tirar. Não cumpre, não vai, não é fiel, não estabelece metas espirituais para a sua casa, para a sua vida. E muitas vezes Deus tem falado, cuida da minha obra que eu cuido também de ti. Claro que eu não estou aqui trazendo uma apologia ou ensinando o descaso dos cuidados do dia a dia. Claro que não. Mas você vai dizer, Senhor, eu tenho 24 horas. Eu posso fazer isso tal hora, no meu trabalho eu tenho tal hora, eu posso ir à escola, mas esse tempo aqui é teu, é teu. Aqui ninguém tira. Ninguém rouba de mim. Esse tempo aqui é teu. Prioridade espiritual, claro, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, mas eu preciso estabelecer metas espirituais para a minha vida e ninguém vai tirar de mim. E levanta a mão para adorar ao Senhor. Você se lembra de Marta e Maria? Será que Maria não fazia nenhuma atividade dentro do lar? Claro que ela fazia. Maria não trabalhava? Claro que trabalhava. Maria fazia tudo o que uma dona de casa fazia. Mas ela disse, mas no dia que Jesus chega aqui, a prioridade é dele. Oh, aleluia. Marta ansiosa, claro, eu não estou tirando aqui, ou tirando a razão de Marta, ela estava preocupada com muitas coisas. Aí Jesus disse, veja a palavra de Jesus, Marta, Marta, tu estás preocupada com muitas coisas. Será que o Espírito Santo não está falando para alguém assim também hoje? Você está preocupado com muita coisa, é muita coisa, a cabeça está esquentando. Aí Jesus está dizendo, mas a melhor parte, a melhor. Oh, glória ao nome do Senhor. Jesus está cobrando o melhor, você não está dando. Você está falhando, quem sabe? Quando Paulo diz prossigo, ele está planejando viver aqui. Esse prosseguir aqui não é uma coisa irresponsável, não é uma atitude irresponsável. Eu estou organizando, eu vou prosseguir nesta vida aqui de forma que eu alcance o alvo. Eu vou trabalhar
mas vou cuidar também da minha vida espiritual. Eu vou fazer alguma coisa material, mas eu não posso abrir mão. Eu vou estabelecer metas espirituais. Quem diz amém? Diga comigo que em 2025 eu seja mais crente, mais fiel, trabalhando mais, estando mais presente. Aquele tempo que eu reservei para o Senhor. Diga, aquele tempo que eu reservei para o Senhor, eu não vou ocupar com outras coisas. Pode vir o que vier. Apareça o que aparecer. Oh, querido, eu vou na tua casa. Vai lá na igreja. Eu vou estar na igreja. No final do culto a gente fala. Mas eu tenho uma conversa maior, mas não, mas a minha prioridade agora é a obra do Senhor. Amanhã a gente come uma galinha gorda. Amanhã a gente trata, hoje não, agora não. Agora é o Senhor. Eu tenho metas. Eu preciso cumprir essas metas. Diga comigo, para manter as metas, eu tenho que focar o alvo da soberana vocação em Cristo e alinhar a minha vida aqui com a vontade de Deus. As distrações fica para lá. Eu vou alinhar com a vontade de Deus. Quem dá glória ao Senhor por isso. Eu li até na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para o quê? A glória de Deus. Quem diz amém? A preocupação é importante. Quando Paulo diz, prossigo para o alvo, no versículo 14, leia aí o versículo 14 do texto que lemos da epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, que foi o texto principal. O que diz é o versículo 14, já? Paulo, olhe agora para cá. Paulo era conhecedor que as dificuldades fariam parte do seu percurso, da sua trajetória. Se você está olhando para mim, ouvindo a mensagem, talvez você tenha em mente que o pastor talvez nem imagine o que eu passo, a trajetória da minha vida. Eu estou falando, pensando também no apóstolo Paulo, e eu tenho certeza que Paulo tinha convicção de que as dificuldades fariam parte da sua trajetória. Quem tem aqui convicção disso? Quem tem convicção? Quem tem? Diga comigo, as dificuldades, problemas, tribulações, isso fará parte da trajetória da nossa vida aqui. Mas Paulo também sabia de uma coisa, quando ele diz, não é? Prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Diga, prêmio da vocação, ou ainda melhor, da soberana vocação. Diga, o prêmio da soberana
vocação de Deus era certo e valia a pena todo o esforço por esse prêmio. Quem pode dizer a Deus, vale a pena, Senhor, valeu a pena até aqui? Quem quer dizer a Deus? Fala com Deus aí onde você está, fala, em casa. Diga a Deus aí onde você está, valeu a pena. Está valendo. Os problemas, as angústias, os sofrimentos, as tribulações, faz parte do meu percurso enquanto eu estiver aqui na terra, mas o prêmio da soberana vocação em Cristo vale a pena. Alabaxira. Alamandara xereme calama. Oglaba xereme canalama. Vale a pena o esforço. Vale a pena o sofrimento, os desdéns, a cabeça meneando contra nós, os descasos, os desprezos. Diga comigo, levante a mão e diga, Senhor, o prêmio da soberana vocação, vale a pena sofrer por Ele, padecer por Ele, lutar por Ele, e eu vou continuar. Diga, eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Quando Paulo diz prossigo, ele fala de esforço continuado. O verbo aqui não indica algo que é apenas momentâneo. Ele está dizendo prossigo. Quem dá glória ao Senhor? Diga esforço contínuo, perseverança, até alcançar o alvo. Perseverança até chegar lá implica esforço contínuo, foco numa fé, aleluia, inabalável. Quem diz amém? Conforta teu irmão aí, conforta. Dá um toquezinho aí no teu irmão, diga, Jesus vai te dar ânimo. Ele vai passar com você. Ele vai estar ao teu lado. Vale a pena continuar. Oh, aleluia, aleluia. Deus está renovando vida nesta noite, dizendo vale a pena continuar. Oh, aleluia. Porque prosseguir é um chamado. Eu não vou perguntar aqui quem é cristão, parece redundante. Mas prosseguir é um chamado para a vida cristã. É um chamado. Eu não fui chamado para parar. Eu não fui chamado para andar para trás, não. Eu não fui chamado para estacionar, não. Eu fui chamado para prosseguir.
Adore, 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 adore ao Senhor. Dentro desta palavra, Deus está dando oportunidade de renovação. Deus está dando esta noite oportunidade para novo recomeço. Quem diz amém? Ele te dá renovo. O ano novo, 2025, pode ser uma grande oportunidade para recomeçar. Para começar tudo de novo, renovar, realinhar a tua vida com um propósito eterno, a soberana vocação em Cristo. A esperança tem que ser renovada. Quem dá glória a Jesus por isso? Diga comigo, esperança. Eu vou fazer aqui uma comparação. Faz de conta que esse copo é a esperança. Eu sou crente. Como eu posso viver longe da esperança? Sem esperança. Eu só posso ser um verdadeiro crente se a esperança estiver em mim. Quem diz amém? Se a esperança estiver em mim. Diga, tem uma frase popular que diz: enquanto há vida. Quem já ouviu essa linguagem? Como é que diz lá fora? Enquanto há vida. A do crente é diferente. Ele morre na esperança. Ele morre na esperança. E o diabo fica doidinho, sem saber como acertar o relógio. Eu pensei que ele ia morrer murmurando, que ele ia morrer rejeitando Deus, que ele ia morrer jogando tudo para fora, para o lixo, na lata do lixo. Não, ele morre cantando, glorificando, dizendo: Senhor, Tu és a minha esperança. Alamanda rabashure bekambala. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Quem diz amém por isso? Aleluia, aleluia. Meus irmãos, já vamos concluir esta palavra. Vamos colocar o foco no alvo e não no passado. Mantenha os olhos em Cristo. Lembra como é bom olhar para Jesus, como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você me pergunta, por que, pastor, olhar para Jesus? Eu vou lhe responder assim: Jesus é a razão. Diga comigo, Jesus é a razão e a força da minha caminhada. Se tirar Jesus, acabou. Jesus é a razão e a força da minha caminhada, da minha luta. Aleluia! A minha confiança em Deus. Eu tenho confiança em Deus e sei que as lutas virão, mas Deus é fiel.
as suas promessas não falham. Quem diz amém? Diga comigo, as lutas virão. Vamos consolar um ao outro agora? Olha aí, diga, meu irmão, prepare-se. As lutas vêm, elas virão, mas Deus é fiel. Ele vai estar conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você buscar a palavra de Deus diariamente, você vai ouvir a voz de Deus falar para você. Quem diz amém? E você vai continuar lutando ainda quando as emoções não estiverem ou estiver muito aguçada. Profundas emoções venham a seu coração, ainda que as circunstâncias em volta digam ao contrário, você diz assim: não, Deus é fiel. Quem dá glória ao nome do Senhor? Eu nunca achei um momento tão complicado para dizer essas expressões. Foi um momento complicado. Na porta que eu batia, era não. Doenças, enfermidades. E parecia que não daria nada certo. Mas veio ao meu coração uma palavra. E eu abri a boca e disse: se está acontecendo tudo isso, é porque vai dar certo. Você quer saber o resultado? Deu certo. Está dando certo até hoje. Oh, glória ao nome do Senhor. Quem dá glória a Deus? Diga comigo, vamos esperar. Com esperança de que Deus não falha, de que Ele é o mesmo ontem, hoje, estará conosco eternamente.